Fernanda Gonçalves, vamos nos abrir, caminhos para a liderança. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre liderança inovadora. Vem comigo, vamos caminhar em busca do autoconhecimento. Muito bom ter você aqui comigo. Já quero pedir para você pegar a sua garrafa de água, a sua caneca de café, para a gente poder bater esse dedo de prosa sobre esse assunto. Será que aí na sua empresa você tem uma liderança inovadora? O que você entende sobre inovação? Vamos conversar um pouco sobre isso, né? E é claro que aí você pode me responder através do nosso WhatsApp DDD 22 99 222 1003. Manda aí a sua mensagem, manda a sua resposta, enfim, sua contribuição para esse podcast. É muito bom receber a mensagem de vocês. Gente, meu coração, ele se enche de alegria. Vocês não têm ideia do quanto que é poderoso quando vocês me mandam uma mensagem. Então, você que está me ouvindo, envia mensagem aí para o nosso WhatsApp. Quero pedir também para você me seguir no Instagram, o @eu.fernandagonçalves, sem o cedilha. E lá na minha bio tem o link para a Comunidade para Líderes, que é, na verdade, um grupo de WhatsApp onde eu estou criando, junto com outros líderes, uma comunidade maravilhosa, onde a gente tem espaço para debater assuntos sobre liderança e poder aí aprofundar um pouco mais, tá? Então, vai lá na minha bio, clica no link e vem participar dessa comunidade comigo. Fala que você veio às quintas-feiras a gente abre o grupo e você vai poder falar sobre você, sobre os seus desafios e contar como que você foi parar na comunidade, tá bom? Vamos então aqui falar um pouco sobre essa liderança inovadora, né? Eu quero trazer aqui 2 pilares para a gente conversar um pouco sobre eles, como a gente vem colocando em prática nessa inovação. Então, uma coisa que é importante ser falada aqui é que às vezes, né, a gente quer criar uma coisa mirabolante. A gente quer criar a ideia do $1 milhão e a gente peca nos pequenos detalhes que a gente pode alterar no ambiente, na nossa equipe, dentro da nossa empresa, que traz essa inovação, sabe? Às vezes, eu diria que muitas das vezes os passos são pequenos, mas são constantes. É um passo de cada vez para essa inovação, para esse objetivo, e fazer isso com constância, né? Entender que sempre tem espaço para inovação. Então, em que lugar, né, precisa ser inovado de alguma forma? Pensar nisso a nível de negócio, a nível de liderança, a nível de equipe. Então, onde a gente precisa inovar, onde a gente precisa melhorar? Pensar sobre isso, né? É claro que quando a gente fala de inovação, a gente pensa, obviamente, em tecnologia, mas eu quero trazer algumas ideias aqui que eu acredito que qualquer pessoa pode colocar em prática, sabe? Isso que é o mais importante, a gente olhar para isso e poder viver, sabe? Esses 2 pilares que eu vou trazer, como que a gente pode viver isso no nosso dia a dia dentro da organização? É sobre isso. Eu sempre digo que cada um de nós aqui tem um poder. O nosso grande poder é o livre-arbítrio, que são as escolhas que nós fazemos todos os dias. Então, quando você vai trabalhar, você realmente tem feito escolhas conscientes para trabalhar uma cultura de inovação dentro da tua equipe, por exemplo, que é o primeiro pilar que a gente vai trabalhar, cultura de inovação, um ambiente propício para as ideias. Será que essa equipe, nessa empresa que você está, você enquanto líder, enquanto um agente de mudança, tá? Você tem construído, por exemplo, um ambiente psicológico seguro,
Ou seja, o ambiente onde os colaboradores se sentem à vontade para expressar as suas ideias, mesmo as mais inusitadas, e onde eles não têm medo do julgamento. As pessoas ali não julgam as ideias deles. As pessoas querem contribuir para esse movimento. Então, será que tem de fato na prática esse ambiente? Ou quando vem uma ideia inusitada, é levada por um outro lado, para o lado da piada, para o lado de, nossa, você está viajando na maionese, isso é impossível de fazer, né? A palavra impossível é usada para quem não tem coragem de dar esse primeiro passo, né? E buscar essa inovação, como a gente está colocando aqui. Então, pensar sobre isso. Como eu posso construir um ambiente psicológico seguro para os meus liderados, para as pessoas que trabalham comigo? Isso é importante. Levar a sério as ideias inusitadas. Tá bom. Tá, deu uma ideia muito inusitada. Como é que a gente coloca isso em prática? Vamos começar a pensar sobre isso? Então, precisa dar espaço para esse movimento. Segunda coisa importante dessa cultura de inovação é a valorização da diversidade. Você tem uma equipe diversa em termos de experiência, de perspectivas, que elas conseguem gerar ideias mais criativas, porque cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma experiência, né? Muitas vezes essas pessoas vêm de culturas diferentes. Então, como é que está a sua equipe hoje? Hoje, quando você olha para sua equipe, você fala assim: nossa, não tem nada de diversidade aqui, meu Deus do céu. Porque provavelmente, lá no processo seletivo, não tem essa cultura de diversidade, não tem essa intencionalidade de ter uma equipe diversa. Como que a sua equipe passa a ser diversa? Quando existe essa intencionalidade, esse objetivo, sabe? Isso é importante, a empresa pensar sobre isso. E na hora de fazer o processo seletivo, ser intencional. Qual é a pecinha que seria interessante? A peça no bom sentido, tá, gente? Pensando no quebra-cabeça, né? Tá faltando uma peça para o nosso quebra-cabeça. Vamos contratar uma pessoa. E aí, qual é o perfil dessa peça? Que perfil a gente está buscando para trazer mais diversidade para a nossa equipe? É sobre isso. Então, muitas vezes, tanto o líder quanto o RH vai para o processo seletivo repetindo padrões, perfis anteriores que já não deram muito certo. Então, olhar um pouco para isso, tá? O processo seletivo é importante nessa questão da valorização da diversidade. Outro ponto importante aqui na cultura de inovação é a celebração de erros. Como assim, Fernanda? Celebrar erros? Vamos olhar o seguinte: é a gente criar uma cultura onde os erros são vistos como oportunidade de aprendizado e não como fracasso. Então, o que acontece? Como é que eu aprendo com o erro? Primeiro, gente, existe a autorresponsabilidade, tá? Primeiro, para eu poder aprender com o erro meu, eu preciso identificar que eu cometi esse erro. Só que a gente precisa sair daquele lugar da culpa. O que acontece muitas vezes, né? A gente, quando era criança e a gente cometia algum erro, eu conheço uma série de histórias. Eu nunca fui uma criança que apanhei, graças a Deus, mas eu conheço muitas histórias de muitas pessoas que apanharam. As crianças apanharam muito, né? Ficavam de castigo. E o que acontece? Essa criança vira um adulto, vai para o mercado de trabalho e ela não tem mais pai e mãe para penalizar, tá? Para botar de castigo, né? Para dar uns tapinhas no bumbum. Não tem. E aí, muitas vezes, esse adulto, quando ele erra, ele vai para esse lugar da culpa, que ele precisa ser penalizado. E também pode acontecer que um líder que teve uma história de vida dessa, por exemplo, que eu dei, pode também achar que não, vamos ter que culpar, vamos ter que colocar de castigo. E aí, qual é o castigo hoje do adulto? Pensar sobre isso. Então, a gente precisa sair desse lugar da culpa e ir para o lugar da autorresponsabilidade. Bom, deixa eu entender aqui, eu cometi um erro. Por que eu cometi esse erro? O que me levou a cometer esse erro? Onde eu posso acertar, ajustar, corrigir para que eu e nem outras pessoas da equipe cometam o mesmo erro?
Isso é uma cultura de celebração de erros, é sobre isso que eu estou falando. Não estou falando para quando errar, soltar fogos, né? Nada disso. É a gente criar essa cultura onde a gente pode aprender com o nosso erro, porque vamos vamos pensar sobre uma situação, a gente não erra de propósito, a gente erra na maioria das vezes tentando acertar, mas como é algo novo que a gente nunca fez, existe uma probabilidade de erros. E o nosso trabalho é o quê? É olhar para esse erro e verificar onde a gente pode ajustar, onde a gente pode corrigir para que outras pessoas não passem, não cometam esses mesmos erros. É sobre isso, sabe? É sobre pensar na nossa autorresponsabilidade e em ajudar o próximo. Está fazendo sentido para você? Se tiver, manda um WhatsApp, me fala sobre o que você pensa sobre essa celebração de erros que eu estou falando aqui, para o nosso DDD 22 992221003. Bom, e aí o segundo pilar que eu quero trazer aqui para a gente conversar é sobre o pilar empoderamento da equipe, delegar e confiar. E, gente, é muito importante, eu já falei sobre isso em outros episódios do nosso podcast. Se tem uma coisa importante, é, é o líder, né? Ter a confiança dos seus liderados. E isso é uma construção. Ninguém confia no outro do dia para a noite. Existe uma construção de fatos, de eventos, de exemplos, de falas, onde a gente vai construindo uma confiança ou não. E aí, um outro ponto importante que eu queria colocar é o seguinte: a questão de delegar, saber delegar, né? Por quê? Porque eu vejo ainda vejo muitos líderes que têm dificuldade de delegar. Segura para ele mesmo fazer, provavelmente por uma série de questões, né? Que é achar que o outro não vai fazer tão bem quanto ele, achar que o outro não é competente para isso, achar que ele faz melhor, enfim. Só que aí, se ele não delega, o que que acontece com ele? Ele não consegue gerir as pessoas, porque ele fica preso no operacional, porque ele quer fazer as tarefas que ele deveria estar delegando. Ele deveria estar gerindo pessoas e não continuando ser um operacional como ele era antes. E eu vejo o quanto que os líderes que estão nessa transição, né, de sair do operacional e serem líderes sofrem, com esse movimento. Só que isso tem jeito, gente, tem jeito, só que vocês têm que aprender a procurar ajuda, tá. E essa ajuda vai vir na próxima questão que eu vou falar aí. Então, sobre delegação de responsabilidades, saber dar autonomia aos colaboradores para que eles possam tomar decisões e implementar suas ideias. Dar espaço. Quais são os movimentos, quais são os serviços, os processos que você pode dar esse espaço para os seus colaboradores? Talvez possa não ser em todas as atividades, mas quais são? Diga para eles que eles têm autonomia para tomar a melhor decisão, implementar a ideia. Isso tem que estar claro. E aí entra a história da nossa comunicação. E aí, eu quero dizer que lá quando eu falei que você tem que aprender a pedir ajuda, porque você está indo para uma função que você muitas vezes não teve ainda experiência nela. No exemplo aqui, a liderança. E você não sabe como que as coisas vão se desenvolver. Por isso a importância de um segundo ponto dentro desse pilar empoderamento da equipe, que é a mentoria. Então a mentoria serve tanto para o líder quanto para os liderados, que precisam ser desenvolvidos, que precisam ser direcionados. Olhar para isso, o quanto que é importante, e é claro, se a empresa puder investir, ótimo. Eu conheço algumas empresas que investem na questão da mentoria para os colaboradores, mas se a sua empresa não faz, faça você por você. Se você está numa empresa hoje que não tem essa cultura de investir em mentoria, em desenvolvimento, faça você, porque isso vai ser fundamental para você nesse momento e para o seu futuro, com certeza, tá? Não, se a empresa que você está hoje não faz isso, não delega isso para a empresa. Faça você o que você pode fazer com relação a isso, mas não deixe de fazer.
E o outro ponto é o reconhecimento e recompensas. Valorizar as contribuições individuais em equipe, oferecendo reconhecimento e recompensas adequadas. Como que os seus colaboradores se sentem valorizados? Qual o tipo de reconhecimento e de recompensa que eles gostariam de receber? Se você não sabe, você vai perguntar para eles. E dentro do que eles responderem, você vai ver quais possibilidades você tem de fazer para que isso aconteça. Agora, eu te falei até agora algo assim surreal, inusitado, que é impossível de fazer? Não. E isso tudo tem a ver com inovação, né? Parece que não, mas tem a ver com inovação. Se qualquer líder conseguir implementar esses 2 pilares aqui com maestria, ele está inovando. Claro, a gente pode pensar em tecnologias, acho importante quais são as tecnologias que a empresa pode adotar para melhorar os processos internos, para melhorar, né, a gestão do conhecimento dentro da equipe, onde todo mundo possa ter acesso a esse conhecimento. É claro que isso é importante, mas eu quis trazer nesse podcast questões muito práticas e simples que podem ser implementadas, porque muitas vezes a gente vai para o lugar, gente, de que eu não vou fazer não, que isso aqui é só para empresa multinacional, só para empresa muito grande, isso não é minha realidade, é impossível. E aí a gente paralisa, sabe? A gente não dá nenhum passo porque a gente já disse que é impossível e que no nosso caso aqui, essa realidade, ela não vai acontecer. E aí pronto, aí para tudo. Aí não vai para os pequenos detalhes, sabe, para pequenos ajustes que você pode fazer ao longo do tempo para trazer o que a gente está falando hoje aqui de inovação. E eu vou aproveitar e vou deixar aqui para você me enviar também por WhatsApp as respostas, se você quiser, para colaborar e quem sabe gerar aí um novo podcast, com as seguintes perguntas, tá? Você me responde, manda aqui para o nosso WhatsApp, DDD 22 99 222 1003. Quais são os maiores desafios para implementar uma cultura de inovação na empresa que você está hoje? Então, quais são os desafios que você enxerga hoje? Manda para mim, vamos bater um papo sobre isso. Uma outra pergunta, como lidar com a resistência à mudança por parte dos colaboradores? Então, se você vai inovar, vai exigir muitas vezes uma mudança. Como que você lida com a resistência dos colaboradores que não querem fazer essa mudança? Outra pergunta importante aqui, como que você como líder lida com a sua própria resistência? Porque nós somos seres humanos, nós temos nossa resistência também, né? Vamos ser sinceros aqui. Como é que você lida com isso? Com uma ideia que o superior acima de você pediu para implementar e você não acredita que vai funcionar? Como é que você lida com isso? Como é que você passa isso para a sua equipe? E, na sua opinião, quais são as principais tendências em liderança inovadora? O que você acrescentaria do que eu já coloquei aqui? Manda essas respostas, envia aí para o nosso podcast. Vai ser uma honra a gente bater um papo sobre essas respostas aí. Em busca do autoconhecimento e evoluir. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre liderança inovadora, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida, envie para o nosso WhatsApp, colocando no assunto o nome do especialista desejado. DDD 22 99 222 1003. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com, sustenta-vida.com, nosso-ead.com. Podcast sobre liderança e aprender.